Memória? Cadê memória? Que memória? Memória. Boa noite, meu nome é Marcelo, sou aluno de Psicologia aqui da Universidade Carlos Drummond de Andrade, do primeiro semestre, junto com o Rafael. Estamos aqui com a professora Márcia Sanai Mizuno, graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Maringá, mestre e doutora pelo Departamento de Anatomia da USP e 23 anos de experiência na docência do ensino superior, dentro dessa área que é a neuroanatomia. Prazer estar aqui com a senhora, tá? Rafael agora vai dar uma introdução às perguntas que nós vamos fazer nesse podcast. O nosso trabalho ele está relacionado à memória, não é a área voltada da nossa professora, mas está ligado à neuroanatomia. Obrigado. Boa noite, obrigado pelo convite, pela confiança por participar desse podcast. Como a Marcela pôde falar, tenho 23 anos de experiência no ensino superior, na disciplina de neuroanatomia, já fazem alguns anos, né? Nós somos um conjunto de memórias. E aí, mas que memória? Né? Porque quando a gente começa a compreender o processo de memorização, a gente tem que compreender que somos seres que estamos nos relacionando com outras pessoas, nos relacionando com o mundo, com os objetos, e a gente está interagindo sensorialmente com essas informações, e que elas serão transformadas em memórias, podem ser elas afetivas ou não. Em relação assim, como é que a gente pensa o cérebro como memória? Se eu não falar para vocês assim, existem áreas específicas que estão relacionadas com a memória? Sim, existem áreas específicas para a memória. Porque assim, a gente começa falando assim, existem basicamente dois tipos de memória dentro da neurociência, que são as memórias declarativas e as memórias não declarativas. Né? As memórias declarativas são aquelas memórias que estão relacionadas com fatos e eventos, né? Então resgate de datas, fatos, um aniversário. Porém, as memórias não declarativas, elas estão mais relacionadas com uma resposta motora, né? De controle motor do corpo. E isso acaba envolvendo todo o sistema nervoso central. Então, assim, aonde que está? Para mim é uma resposta, lógico, está tudo aqui, mas a gente está interagindo com todo esse meio, né? Quando eu comecei a ministrar a disciplina para vocês, lá no início eu falei assim, quais são as informações sensoriais que nós temos? Né? Eu discriminei para vocês as sensibilidades especiais, as sensibilidades gerais, e todas essas informações elas interagem dentro dessa estrutura aqui. O cerebelo está caindo, que a gente chama de cérebro. Aqui um conjunto, a gente tem aqui um encéfalo, né? E o cérebro são partes específicas que a gente vai chamar de telencéfalo e de encéfalo. Certo, obrigado. Dá para perceber mesmo que está tudo interligado. Então a memória está literalmente conjunto em tudo. Inclusive, desde que eu comecei a estudar psicologia, eu comecei a ficar muito preocupado. Porque cada dia que eu estudo com a senhora, eu percebo que a minha memória está muito ruim. Aí eu te pergunto, mas o que é memória, né? Porque essas pessoas perguntam, mas assim, eu quero que a memória seja boa. Mas que tipo de memória? Será que são as memórias afetivas que a pessoa está perdendo? Ou são memórias relacionadas a fatos? São memórias relacionadas à memorização de informação? Nós vivemos um mundo com muita informação. Será que a gente também não está, de alguma maneira, sobrecarregando o cérebro com tanta informação? E eu acredito que seja isso, porque para mim é a memória rápida de dados. A memória anterior eu tenho, né? É isso que venho trabalhando. Vamos lá. Porque aí a gente pode até falar, dentro das memórias, as memórias de curto prazo, a memória de longo prazo e as memórias de trabalho. Uhum. Né?
E assim, a gente tem as experiências sensoriais, nós temos as experiências sensoriais, elas serão estabelecidas nessa estrutura que a gente chama de cérebro. Elas serão encaminhadas para áreas de curto prazo e depois a gente tem um processo de consolidação da memória que será estabelecido em áreas relacionadas à área de longo prazo, memórias de longo prazo. Vamos para a próxima. Quais as áreas do cérebro envolvidas na memória? Aí podemos pegar a maquete. Vamos lá. Vamos abrir essa maquete. Acho que é legal dar um zoom. Isso eu acho. Então, as áreas que são aqui é uma representação do hemisfério esquerdo, tá? Aqui é a região frontal, aqui é a região occipital, frontal, parietal, occipital e o temporal. Então a área da memória, quando se fala de memória, normalmente se fala muito dessa área da região temporal, mas na área situada medialmente. Quando falo medialmente, significa que está mais próximo ao plano sagital mediano. Tá? E aí existem áreas do telencéfalo, que são áreas mais ou menos nessa região aqui, que a gente vai encontrar o hipocampo. Tá? Então existe a área do hipocampo, a área do córtex pré-renal, o giro parahipocampal, né? Então essas áreas é que elas estão relacionadas diretamente com a memória. Só que a memória assim, ela está interconectada com outras áreas encefálicas, no qual estão relacionadas, por sua vez, por áreas sensitivas, como temperatura, dor, visão, audição, olfato, gustação. Né? Então essas informações elas estão conectadas para que a memória seja estabelecida. Uma próxima pergunta aqui. Dentro da neurociência, qual que é a capacidade do cérebro no armazenamento de dados e os excessos? Quais são os danos que esses excessos de dados podem causar na nossa memória? Existe isso? O cérebro pode ter um número de dados ou ele pode ter uma coisa infinita, ninguém vai conseguir calcular? Então, eu acredito que assim, a gente tem uma capacidade enorme de memorização. Depois eu posso até passar um relato pessoal para vocês. Tá. A gente, assim, eu acho que existe uma capacidade enorme de processo de memorização, mas ao mesmo tempo, assim, a gente tem que pensar que o cérebro não é uma máquina. Então, o que a gente quer, acho que as pessoas hoje elas querem comparar o cérebro com isso aqui. Ficar guardando, a gente não tem esse processo como tem esse aparelho. É diferente, né? E ele precisa de tempo. Porque o que vai estabelecer a memorização se os neurônios não... Se uma grande parte dos neurônios não sofre um processo de divisão celular, como que essa memória é estabelecida? Só que essa memória que é estabelecida, muitos neurocientistas estão estudando, e aí eles já chegaram no nível molecular do processo de memorização das informações, no nível molecular mesmo, já é comprovado, porque assim, a psicologia ela contribui muito, né, nesse sentido do comportamento, da memorização, para a mudança de comportamento principalmente, né? Então se comporta de uma maneira, como que pode haver a mudança desse comportamento? E aí os neurocientistas mais biológicos, eles querem saber como é que esse processo acontece dentro dessa estrutura. Então já chegou no nível molecular e genético, né? A memória genética, a memória molecular. Entendi. Uma das, por exemplo, o excesso de dados pode prejudicar a memória ou não? Talvez seja um mito. Eu acho que é de pessoa para pessoa.
Assim, o excesso de informação a gente tem, mas como é que você elabora esse excesso de informação? Eu acho que a questão está nesse sentido. Você pode, uma criança, por exemplo, ela pode receber muita informação, mas será que ela tem a capacidade de elaborar essa informação? Como ela vai levar isso para a vida dela? O nosso cérebro, ele pode, olha, eu mudou as perguntas. O nosso cérebro, por exemplo, ele tem esse poder automático de deletar tudo aquilo que não é importante para nós, nosso próprio corpo, uma coisa bem genética? Pode. Aquela Pode, teoria né? do sótão, por exemplo, Oi? aquela teoria do sótão, que a teoria do sótão é mais ou menos assim: tudo que importa na nossa vida, a gente deixa em casa. Aquilo que já não é tão importante ou que é insignificante, a gente leva para o sótão. Então a teoria do sótão é as memórias que não vão agregar no seu dia a dia, vão para o sótão. Entendeu? Essa é uma teoria que faz sentido na neurociência. Isso também. Então, se a gente for falar no sentido estrutural, no nível celular, mesmo no nível celular, o que acontece? E eu já venho falando para vocês, eu sempre repito, quais são as partes de um neurônio? Eu sempre repito, quais são as partes de um neurônio? Por que precisa saber as partes do neurônio? Porque essas estruturas estão diretamente relacionadas com o processamento da memorização. Então, se a gente procurar lá nos livros de neurociência, vão falar isso, né? Porque assim, se estabelecem sinapses. Só que para estabelecer essas sinapses, a gente precisa consolidação da memória, a gente precisa fazer com que essas sinapses aconteçam repetidamente, naquele nível, aconteça repetidamente. Só que aí, a partir do momento que eu quero mudar, como é que eu mudo? Não é de maneira inconsciente, eu sempre falo, de maneira consciente. Porque quando eu coloco o córtex pré-frontal para trabalhar, ele vai ativar áreas relacionadas à memória ela trabalha principalmente com memória também trabalha com memória de trabalho, as memórias declarativas. E aí, como que eu posso mudar isso? Como as sinapses são elementos estruturais, como que eu vou desestruturar isso e estabelecer sinapses, por exemplo, com outra impressão? Leva-se tempo. Então, isso provavelmente é, ou estou enganado, a próxima pergunta. Como, por exemplo, dentro da neurociência, como temos essa capacidade de melhorar a nossa memória? Justamente isso que a senhora estava falando sobre as sinapses, tudo isso, e não é de uma forma natural. É na prática. É na prática. Entendi. De forma inconsciente. Inconsciente, Não deixar a vida me levar. Isso. Não é isso. Eu preciso ter consciência de que, por exemplo, eu preciso mudar, eu preciso começar a fazer uma atividade física. Eu tenho que colocar essa consciência de que eu preciso fazer atividade física. Mas o que vai fazer? Só que assim, no começo é difícil. Para quem é sedentário, todo começo é difícil. Por quê? Porque as sinapses já estão estabelecidas naquele caminho, naquelas áreas encefálicas específicas para aquilo. Só que aí você precisa fazer uma nova rota para que aquelas sinapses anterior ela se desestruturem para que essa nova sinapse se estabeleça. E a mesma coisa vai acontecer com a memória. Né? Essa nova memória só vai ser estabelecida se houver essa outra conexão e enfraquecer essa. Mas só que assim, a memória, na verdade, como ela também, se a gente entra no biomolecular, memórias são proteínas. E a gente só dessas proteínas no cérebro, elas são mantidas durante 2 semanas no nosso cérebro. E aí, como que a gente tem memória? Então, é todo um processo, assim. Boa alimentação, tudo isso vai favorecer para... Então, aí tudo isso a gente já sabe. Todo mundo sabe como Ninguém faz, né? Exatamente, todo mundo sabe como fazer, mas a gente faz. Às vezes a rotina da gente acaba deixando. Queria fazer queria muito. Vamos lá, Rafael, próximo. Vamos lá. A próxima é assim, Pro.
Já calhou, inclusive, na parte de exercício físico. Será que a falta de exercício físico para a memória, ela pode causar uma série de doenças degenerativas? Não só exercícios físicos, por exemplo, exercícios de memória, mentais, leitura, tudo isso pode causar algum dano ou não, de repente realmente algo que não acontece. Eu acho que são um conjunto de fatores, né? Precisa-se de uma alimentação saudável, porque quando você tem uma alimentação saudável, você fornece substrato para a construção dessas proteínas. Né? Então, se essas proteínas elas vivem 2 semanas dentro do nível celular, então como que a gente continua com a memória? Porque a memória está no gene. E aí ela vai construindo essa memória e ela vai sendo estabelecida. Vai sendo, né? Então, primeiro é a alimentação. A gente tem que ter nós temos que ter uma boa alimentação. Atividade física. Todo mundo sabe que é importante ter uma atividade física, porque vai diminuir a glicemia, vai diminuir o colesterol, vai diminuir diversos. A pessoa vai sentir maior prazer na vida. Né? Então, eu acho que o aspecto emocional também acaba influenciando. Mas aí, processo de degeneração. Pode ser algo também genético? Pode ser também. Pode. Hoje a genética ela já comprova, né? Existem vários fatores né, que são anteriores a nós e que isso ao longo do tempo acaba acarretando uma neurodegeneração. Mas se a pessoa já sabe de tudo isso, começa a ter uma vida saudável desde cedo, boa alimentação, proteica, porque tem teorias que aquela alimentação mais proteica é muito mais saudável, né? Então isso pode ser um fator que não acarrete a uma vai conduzir a doença, né? Vai conduzir a doença. Pode, mas não é uma afirmação. Não é uma afirmação, mas pode ser uma prevenção, tentar prevenir. Ok, Mas isso é muito legal. A dica para vocês aí, brasileiros. E outra coisa, né? A tal da higiene noturna, né? Então, assim, a gente está acostumado a usar o celular, essa luz artificial, e ela vai interferir no sono. Né? E o sono, ela é uma fase importante para o estabelecimento das memórias. Acho que por isso que eu tenho um pouquinho preciso tudo isso, hein? Estamos terminando, tá, pessoal? Vamos lá. Quais as áreas do cérebro estão mais envolvidas na recuperação e na formação da memorização? Existe uma recuperação da memória? Ou não do zero? Mas você já está entrando em outro aspecto. A gente é curioso. A gente pode conversar aí nessa questão. Não, que tem aquela velha história, né? De neurônios, quando eles vão morrendo, não voltam novamente, né? Mas isso pode acontecer também com essa questão da memória, então, essa parte mais da neurociência. Então, que a neurociência estabelece assim, a gente tem um número X de neurônios, a gente vai ter uma perda neuronal ao longo da vida, né? Por diversos fatores. Que é natural pela velhice. Também, que é natural pela velhice. Porém, o que eles têm comprovado? Que a memória, as informações que são importantes para a gente, para nós termos uma boa vida, uma vida mais saudável, é o que? Estabelecer sinapses. Então, se eu tenho um grupo de células saudáveis e elas estão fazendo sinapses, a gente pode ter uma boa memória. Então, a gente não precisa se preocupar tanto assim, não preocupa, né? Mas com a perda da memória, a gente está pensando o quê? Nas sinapses. Lógico que existem áreas do cérebro que estão relacionadas com a memória, que eu falei para vocês, o hipocampo. Alguns estudaram a amígdala, mas a amígdala está mais relacionada às emoções, à regulação das emoções, né? Pessoal, não é as amígdalas, é uma amígdala que nós temos aqui, né? Aqui, ó. Aqui, por aqui, assim. Aqui, ó. Então, e aí nós temos o tálamo, os núcleos ventrais do tálamo, os núcleos
hipotálamo, e aí, como a gente viu, está relacionado com a regulação das atividades viscerais, e o hipotálamo conectado com o sistema límbico vai, o sistema límbico conectado ao hipotálamo, consequentemente as emoções acabam interferindo no processo de memorização. Por isso, muitas vezes as pessoas têm traumas e acabam fechando a memória ali Para determinados fatos. Bem bacana. A última pergunta aqui, finalizando já, qual o papel dos neurotransmissores na formação e manutenção da memória? Isso muito naquela parte da memória de curto prazo para se tornar uma memória já estabelecida na nossa cabeça. Aí a gente entra num outro mundo, que é no nível molecular, né, que vai acontecer. Né? Então, quando qual tipo de neurotransmissores que estão mais relacionados são a acetilcolina, a serotonina. Mas o que dentro da área da pesquisa, realmente na memória, é o glutamato. Inclusive tem sintomas, né? Glutamato. Então, mas o medicamento é o glutamato. Isso. Mas ele foi desenvolvido para pessoas que têm déficit de memorização, de processos. Só que o que acontece? As pessoas que são mais espertinhas e muito saudáveis, elas querem tomar esse medicamento para potencializar a sua memória. Então, aí o que acontece? Os trabalhos ainda não sabem muito bem, quais são os efeitos colaterais. Acredito que possa ter outras coisas. Espero que não, né? Espero que não, mas por exemplo, minha memória é boa. Eu vou lá e tomo uma medicação primeiro, minha memória fica melhor. Mas alguns falam a longo prazo. O que acarreta? Dentro do ambiente laboratorial, lógico, se você lê a bula, lá vai estar os efeitos controversos em relação a isso. Mas são os efeitos colaterais que o uso do medicamento vai haver. Porque aquele medicamento ele foi produzido para pessoas que têm problema, tem uma deficiência no processo de recuperação, no estabelecimento da memória. Legal. E aí esse processo, lógico que o glutamato está envolvido, que é um neurotransmissor. Esse neurotransmissor ele precisa de um receptor específico que se chama NMDA. E aí ele vai fazer o processo de regulação de cálcio e magnésio, no fluxo de cálcio e magnésio. Então o cálcio que a gente toma, achando que é só para os ossos, não, ele serve para quê? Para fazer o processo sináptico o processo sináptico. E aí ele precisa de uma cascata de fosfodiazina, ele precisa de muita energia para que o processo aconteça. Então, memorizar não é um negócio muito simples. A gente sabe, precisa o quê? Reforço. É o processo de consolidação da memória, que é o processo de repetição. Se não estiver relacionado. Bom, depende da memória. Se essa memória de estudo, por exemplo, a gente vai precisar da repetição. E se for, por exemplo, um evento, uma situação, uma emoção, vai auxiliar no processo de memorização da informação. Posso fazer uma última pergunta? É assim, eu fumei durante muitos anos. Parei, fiquei anos sem fumar, na pandemia eu voltei e agora eu parei novamente. Eu sei que o cigarro faz mal, ponto, a gente não vamos entrar nesse meio. Mas em questão da memória, parou, voltou, parou novamente, espero não voltar nunca mais, certo? Eu sei que a prova nunca mais é muito forte, né? Mas para minha própria saúde, né? Eu já não sou mais jovem. E aí eu penso o seguinte, isso atrapalhou muito na minha memória? Pode ter atrapalhado. Tá, pode ter. Tá. Mas você tem professor que acredita que vai atrapalhar. Porque a memória é boa, assim. Mas, por exemplo, para outros fumantes, que isso é importante a gente falar, né? Isso pode causar um dano na memória? Sim, vários estudos já comprovaram o prejuízo que a nicotina contida no cigarro promove nas estruturas cerebrais. Muito legal. Gente, estivemos aqui com a professora doutora e mestre Márcia Sanai Mizuno. Fizemos um trabalho maravilhoso. Muito obrigado.
ficaria aqui, ó, horas falando. Obrigado, Rafa. Obrigado, Marcelo. Obrigado à nossa equipe que está aqui gravando. Regiane, Andréia, obrigado. Um beijo. De coração. A nossa coordenadora Valéria, muito obrigado também por ceder espaço também. Muito obrigado. E tchau. Até a próxima. Até a próxima, pessoal.